Olá, meus queridos, professor Orlando Castro, para a nossa segunda aula de atualidades, continuando a falar de Amazônia. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite para você que ainda não conhece o Potencial Concurso, você que está se preparando aí para esse concurso aí, visitar as unidades da Almirante Barroso e da Cidade Nova. Você encontra o link aqui debaixo dessa aula aqui no nosso resumo da aula. Bem, hoje nós vamos continuar falando de Amazônia, continuando a falar dos padrões de organização da Amazônia e falando hoje do padrão estrada, terra firme, subsolo. Acompanha na tela aqui comigo. Padrão estrada, terra firme, subsolo. Período a partir de 1960, né? A organização do espaço esteve sob a tutela do Estado Federal em torno das estradas e dos grandes projetos. O objetivo da ocupação da região era promover a integração nacional, suprir o Centro-Sul de matéria-prima barata e mercado consumidor. Explorar os recursos naturais para o pagamento da dívida externa. O pretexto de integrar para não entregar, doutrina de segurança nacional, foi utilizado para a ocupação e exploração da Amazônia. Novos atores chegam à região, destacando a SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e seus braços aí para o Araguaia Tocantins e o Baixo Amazonas, aí o GETAT e o GEBAM. É isso mesmo, meus queridos. Então, a nova forma de organização que vai predominar, chamada de padrão estrada, terra firme e subsolo, se dá aí a partir dos anos 60, se dá por meio da ação do Estado, destacando principalmente aí a construção de estradas e a instalação de grandes projetos, principalmente agrominerais e agropecuários. Então você vai ter aí uma transformação significativa na região e com novos personagens, aí destacando a SUDAM, o FRAMA, o INCRA, né, até o BASA, o Banco da Amazônia, que vai ser um grande financiador desse processo aqui. Então, acompanha na tela comigo. Nesse mapa podemos perceber as rodovias, né, que vão integrar a Amazônia de leste a oeste, de norte a sul. Destacando principalmente a BR-010, a famosa Belém-Brasília, como também a BR-163, aí a Cuiabá, Porto Velho, ou mesmo aí a 174 de Manaus a Boa Vista, a 230, a famosa Transamazônica, a 364, a Cuiabá-Porto Velho, e a 319, aí destacando aí principalmente a interligação de Manaus com Porto Velho. Então essas vão ser as principais. E aqui eu destaco para vocês alguns pontos importantes sobre essas rodovias que eu falei para vocês. Acompanha comigo na tela. Faz um print aí, né? Então destacando essas rodovias que eu falei para vocês, né? Então a BR-010, a Belém-Brasília, a 364, a Cuiabá-Porto Velho, a 163 a Cuiabá-Santarém, a 230 a Transamazônica, né, a 319 a Porto Velho Manaus e a 174 a Manaus-Boa Vista. Né? Então, essas rodovias vão ter um papel muito importante na transformação, na integração da Amazônia, como falamos ainda há pouco, né, na primeira tela, com uma área fornecedora de matéria-prima para o Centro-Sul brasileiro, né, na lógica do governo federal, principalmente durante o regime militar, de integrar para não entregar a Amazônia. Então, você vai ter aí um programa de integração nacional e as rodovias vão ser escolhidas para essa integração. Porém, com uma série de desafios, causando muitos impactos socioambientais e, ao mesmo tempo, estimulando a migração, principalmente de sulistas, e, mais uma vez, os nordestinos vão vir para cá. Então, acompanha mais comigo na tela. Rede urbana se configura de forma complexa, né? Agora o rio e a estrada. Intensificou a migração para a região, facilitada pela estrada. Destaque para a figura do pau de arara, aquele caminhão adaptado para transportar pessoas. Enfraquecimento das elites locais, muito ligado aos castanhais, ao cacau, à borracha. Aumento dos conflitos agrários na região, em especial ao longo das rodovias. Expansão do desmatamento e das queimadas ao longo dos eixos rodoviários. É isso mesmo. As rodovias, elas vão impactar profundamente a Amazônia. Essas rodovias vão ser palco de conflitos, essas rodovias vão estimular a migração para a região e vão gerar inúmeros impactos socioambientais, como aí o desmatamento, a perda da biodiversidade da nossa Amazônia.
Então é importante você compreender que a estrada ela vai transformar profundamente a região, estimulando a migração, gerando desmatamento, conflitos agrários na Amazônia começam a aumentar. Acompanha mais comigo aqui. As políticas territoriais, principalmente no governo de Vargas, a IJK, criação da SPEV, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, em 1953, a abertura da Belém Brasília aí por JK. Durante os governos militares você tem a criação do primeiro PND, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, e o PIN, o Programa de Integração Nacional, de 1968 a 1972. Melhoria da infraestrutura através de redes de estradas, ampliação de grandes eixos transversais, como a Transamazônica, a Perimetral Norte, e intra-regionais como a Cuiabá-Santarém e a Porto Velho, Manaus. Expansão de uma rede de telecomunicações via uma estreita rede telefônica e uma rede de usinas hidrelétricas. Então, meus queridos, nós podemos perceber que essas políticas territoriais para a Amazônia, seja do governo Vargas, JK e dos militares, buscaram aí gerar infraestrutura, seja de transporte, energia, comunicação, porque a região ela estava muito distante, né, da economia nacional. As outras atividades que nós destacamos, como aí as drogas do sertão, a borracha, estavam muito ligadas ao mercado externo. E agora o governo buscava integrar a região ao restante do país, por meio das estradas e de atividades econômicas. Era preciso gerar infraestrutura e, principalmente, formas de atrair o capital para a região. Por meio da Sudan, em especial, também a Suframa, lá para o polo de Manaus, criou uma série de políticas de incentivos fiscais. Ou seja, as empresas que vieram para a região, elas não pagavam imposto e não pagam até hoje, muitas delas. Acompanhe mais comigo na tela. Aí a rodovia Belém-Brasília. Você percebe muito bem, né, a famosa BR-010, que o desmatamento é uma das consequências dessa abertura de estradas. Estimulou também a migração, principalmente de sulistas e nordestinos, né? Vai contribuir para conflitos agrários, principalmente nas margens dessas rodovias, vai aí estimular os impactos ambientais, principalmente o desmatamento. É isso mesmo. Então, não esqueça que as rodovias, as estradas, elas vão promover uma integração, elas vão tornar o espaço amazônico mais complexo. A rede urbana ela deixa de ser dendrítica, né, subdividida pelos rios, e passa agora a ser complexa. Então, além do rio, você tem a estrada. Então, a nossa região aí ela começa a se tornar mais complexa, ela começa a ter um crescimento populacional, a ter um avanço dos impactos socioambientais, principalmente conflitos agrários e desmatamento. Acompanhe mais comigo aqui. Projetos de colonização do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, buscando amenizar os conflitos no Nordeste e Sul do Brasil e formar um mercado de trabalho regional. Federalização de 100 quilômetros de ambos os lados das estradas e criação de territórios federais, aí como o território do Acre, né, o território aí do Amapá, o território de Boa Vista, Guaporé, a Rondônia. Projeto Radam, para o mapeamento dos recursos naturais da região para atrair grandes empresas para a Amazônia. Então, esse projeto aí, Radar da Amazônia, estimulou mapear os recursos naturais da região. Superar mitos também como o de celeira agrícola, pulmão do mundo. As políticas de incentivo fiscais da Sudan e Suframa têm a finalidade de incentivar e fiscalizar a implantação de projetos. Algumas polêmicas, como desvio de verbas, com projetos fantasmas devido à precária fiscalização e um clientelismo político, além da implantação de projetos em áreas de floresta. Então percebam bem aí que esse novo padrão de organização ele vai ser baseado pela forte intervenção do Estado por meio aí das superintendências. A ideia é integrar a região ao restante do Brasil, porém como uma área fornecedora de matéria-prima, ao mesmo tempo que estimulou a migração para a região, tentando matar dois coelhos com uma cajadada só, amenizar os conflitos no Sul e no Nordeste e, ao mesmo tempo, formar um exército de reserva para os grandes projetos que estavam nascendo na região. Então, a paisagem da região começa a ser transformada a partir de novos atores, de novos interesses, principalmente agora das grandes mineradoras, principalmente aí do capital internacional,
que vem aqui mais uma vez explorar os recursos naturais da região. Acompanhe mais comigo. Aí no mapa podemos perceber o segundo PND e o Polo Amazônia, né? O Polo aí de Desenvolvimento Agropecuário e Agromineral de 1975 a 1979. Percebam bem aí que você vai ter uma série de polos descentralizados, principalmente polos agropecuários e agrominerais. A lógica era explorar a região, né, a fim de pagar a dívida externa. Então é importante você perceber que o primeiro PND, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, estava muito atrelado ao desenvolvimento de infraestrutura para atrair o capital. Então, estradas, rede de telecomunicações, energia, criação de superintendência, a fim de estimular o desenvolvimento. E agora vem o grande capital explorar a região, principalmente no setor agropecuário e agromineral. Então, empresas mineradoras, empresas aí agrícolas, né, do setor do agronegócio vão vir para a região. E aí você vai ter mais uma vez a transformação, conflitos, né, desmatamento. Acompanhe mais comigo. Segundo o PND e o Polo Amazônia, né, 75 a 79, intensificar a exploração dos recursos naturais da região para o pagamento da dívida externa. A lógica é exportar é o que importa. Surge na crise do petróleo, 1973 79. Então você vai ter uma busca por fontes também de energia, principalmente as hidrelétricas. Implantação dos chamados grandes projetos. São projetos com investimentos superiores a US$ 1 bilhão, poderosa infraestrutura logística, ferrovias, portos, hidrelétricas, fábricas e as chamadas company towns, né, as chamadas cidades, empresas. Estando vinculada à escala nacional e internacional, muito mais, né, do que local. Grandes consumidores de energia geraram enclaves, né, na região. Muitos desses empreendimentos não estavam ligados à realidade local, né, além de gerar tensões e conflitos. A participação do Estado foi através de incentivos fiscais, energia barata e a montagem da infraestrutura, destacando aí os dois PNDs que falamos agora. Dentre os principais projetos econômicos, destaca-se o Ferro Carajás, Albrás Alunorte, Alumar, Trombetas, Jari, a usina hidrelétrica do Tucuruí, a Zona Franca de Manaus e o Polo Amazônia. Então você vai ter aí uma série de investimentos, de projetos que vão promover uma grande mudança na paisagem regional, que vai estimular a vinda de imigrantes, principalmente sulistas e nordestinos. A abertura das estradas acelera o desmatamento, as queimadas, e os grandes projetos agrominerais e agropecuários vão ajudar ainda mais a modificar essa paisagem. Então, falamos hoje do padrão estrada, terra firme e subsolo. Agora a estrada se torna o principal meio de transporte, a terra firme o principal meio de ocupação, aí por meio das próprias estradas e também das cidades que vão surgir, da agropecuária que vai se desenvolver na terra firme. E o subsolo se destaca aí com a exploração mineral. Então, vários empreendimentos nessa área serão criados como o programa Grande Carajás. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de dar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal Vai e Vence, divulgar esse projeto que está ajudando muita gente a realizar o seu sonho. Na nossa próxima aula, nós vamos conhecer os primeiros grandes projetos, aqueles projetos que vão mudar profundamente a região e a história dessa sociedade aí que começa a ganhar força. Então, até a próxima aula. Fala Concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu, vai e vence!